Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Chegamos ao capítulo 24 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus. Amém? Para colocarmos assim em dia a abordagem desses últimos 4 capítulos de Mateus que estamos devendo aos irmãos e vamos pôr em dia hoje, em nome de Jesus. Como eu já disse, numa prévia ministração que fizemos desse capítulo, eu até consultei a Bíblia de ordem cronológica para que pudéssemos assim ordenar os versículos de Mateus 24, tendo em vista que esse capítulo ele não segue uma ordem dos fatos escatológicos, ou seja, das coisas futuras que, digamos assim, estão organizadas sistematicamente em nenhum dos possíveis posicionamentos escatológicos, como, por exemplo, o pós-milenismo, o pós-milenismo, o posicionamento amilenista, muito menos o posicionamento pré-milenista. Posicionamento pré-milenista que é seguido pela maioria dos cristãos, apesar de não haver também uma unidade quanto ao tempo em que vai ocorrer o arrebatamento, até porque não se pode precisar o arrebatamento da igreja, que dar-se-á com a vinda do Senhor Jesus, da qual ninguém sabe o dia nem a hora, nem os anjos dos céus sabem disso. E quando Jesus fala desse assunto, em Mateus 24 e 36, ele faz uma referência à expressão que nem o filho soubesse, unicamente o pai, porque ele estava falando como homem. Agora, ressurreto, né, de volta à glória celestial, obviamente, o Senhor Jesus, ele sabe muito bem o momento em que deve vir para arrebatar a igreja e dar sequência ao plano da redenção. Mas ninguém pode precisar, humanamente falando, o dia em que ele virá, como também não se pode precisar, em resposta à pergunta que os discípulos fizeram, de quando será também o fim do mundo. O fim do mundo que já foi datado por muita gente, por muitas culturas, mas que tudo foi frustrado. Inclusive, havia uma perspectiva de nem sequer chegar ao ano 2000. Né? E nós já estamos em 2016. E toda a previsão do final do mundo até então já fora frustrada, bem como
qualquer outra previsão acerca da vinda de Jesus. Isso já fez surgir movimentos, já fez surgir heresias, né, que infelizmente tem mais frustrado a fé das pessoas do que feito com que elas creiam no Senhor, vivendo como se ele voltasse a qualquer instante, como se ele voltasse a qualquer momento. E isso faz com que a guarda das pessoas seja baixada e elas relaxem por apostasia, por descrença mesmo, pelo fato da frustração de datas já marcadas, que geraram muita expectativa, mas que não deu em nada. Se estivessem atentas às palavras de Jesus em Mateus 24, não enveredariam por esse tipo de crença, mas se posicionariam na fala de Jesus de que devemos estar vigiando por não saber a que hora há de vir o Senhor. Está vigiando. É a chamada de Jesus para nós, por não sabermos a hora em que vem o Senhor. E que devemos estar apercebidos. Devemos estar apercebidos dos sinais que ele pontua, que ainda não são, por exemplo, o fim dos tempos, mas os sinais que pontuam a sua vinda, não é? Que pontuam a sua vinda. Louvado seja Deus. Então, no nosso esforço de querer ordenar o texto, eu quero salientar para os irmãos que a abordagem desse capítulo, por exemplo, 24 de Mateus, bem como o capítulo de número 25, nós vamos trazê-lo para uma organização escatológica sistemática do posicionamento pré-milenista, que é interessante ocupar o tempo falando disso aqui, desse posicionamento pré-milenista, bem como do arrebatamento pré-tribulacional, que é o que interessa a nós. Porque o posicionamento pós-milenista, que fala da segunda vinda de Jesus depois do milênio, ela foge à nossa perspectiva de crença, de fé, bem como o posicionamento amilenista, que fala da segunda vinda de Jesus no fim da era da igreja, sem a existência do milênio na terra. Então, nos é desinteressante tratar desses assuntos porque não retratam a fé que professamos. É importante, se você quiser buscar conhecer, para que você faça refutação, inclusive, numa oportunidade que você for abordado sobre esses assuntos. Como a maioria de nós somos pré-milenistas, ou seja, cremos na segunda vinda de Jesus, que acontecerá
antes do milênio, cremos que a era da igreja termina no tempo da tribulação, no tempo antes da grande tribulação. Com o arrebatamento da igreja é que se desencadeia a grande tribulação. A grande tribulação, que é um período de derramamento da ira de Deus, da qual a igreja já estará isenta, conforme o texto de Apocalipse capítulo 6, Apocalipse capítulo 6, versículo de número 17, que diz a Escritura Sagrada: porque vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Também é interessante dar uma olhada, além desse texto de Apocalipse 6 e 17, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 10, que diz: quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em que todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. E também, aliás, eu li 2 Tessalonicenses, é 1 Tessalonicenses. Eu disse, eu tenho alguma coisa errada aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. E esperar dos céus a seu Filho e a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Isso é referência exatamente à grande tribulação, que é o derramar da ira de Deus sobre a terra. E 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma infinidade de versículos referente a isso, que nós poderemos até citá-los, mas talvez não me ocupe em os ler, para aproveitar melhor o nosso tempo na explicação, pela exiguidade do nosso tempo, né? Mas o princípio dessa abordagem é dar exatamente aos irmãos um norte, diz, para a sua meditação, para o seu início de pesquisa, para o seu início de estudo sobre o referido assunto. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então, acompanhe com atenção esta palavra que ministraremos em mais de uma parte. E dentro exatamente dos acontecimentos correlacionados a essa sistemática apresentada pelo pré-milenismo, nós estaremos inserindo o texto aqui de Mateus para dar uma organização nas ideias. Amém? Para dar uma organização nas ideias. Por quê? Quando, nesse capítulo 24 de Mateus, os discípulos fazem a pergunta a Jesus, depois de mostrar a Jesus o templo que, na verdade, esse templo aqui não era o templo feito por Salomão. Esse templo aqui, do qual se refere o capítulo 24 de Mateus, é o templo em que Herodes, o Grande, começou a construir
no ano 20 antes de Cristo e terminou no ano 64 do chamado Ano Domini, cujas pedras elas tinham cerca de 4 metros de comprimento e eram facilmente visíveis. E foi a este monte de pedra que os discípulos amaram a atenção de Jesus, admirados pela estrutura do templo que seria algo assim indestrutível, humanamente falando, mas que Jesus é bem categórico em dizer que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. E com a invasão que Jerusalém sofre nos anos 70, dos anos 70 depois de Cristo, há uma destruição causada ao ponto de, inclusive, tudo isso vir abaixo. E a pergunta que os discípulos fazem a Jesus leva a percebermos que há uma conexão entre a destruição de Jerusalém e o fim dos tempos. Quando, sentados já no Monte das Oliveiras, os discípulos chegam a ele em particular perguntando quando serão essas coisas e que sinal haveria da vinda de Jesus e do fim do mundo. Então os discípulos fazem uma conexão entre esses dois episódios, a destruição de Jerusalém e o fim dos tempos. Os discípulos queriam ter algum sinal que funcionasse como pista para o tempo do fim, já que ninguém sabe precisamente quando o Senhor virá. A gente tem nesse capítulo uma lista de eventos que têm sido interpretados como sinais ou indicadores de que a segunda vinda de Jesus está próxima. E aí nós temos aqui tumulto religioso, político e militar, temos aqui desastres naturais, hostilidade aos discípulos, apostasia, dissipação dos mesmos, inclusive dos discípulos. Mas também nós temos a proclamação do Evangelho. A proclamação do Evangelho. Porém, Jesus não está dizendo que nada disso era indicativo de que o fim havia chegado. Esses acontecimentos não têm o propósito de apontar um momento específico da segunda vinda, mas de nos lembrar da realidade desse evento. E há uma preciosidade, por exemplo, aqui em 2 eventos, que é a pregação do Evangelho em todo o mundo e a segunda vinda em si, que é o único evento chamado especificamente de sinal. A segunda vinda de Jesus, porque vamos então perceber nesse capítulo 24 de Mateus que existem 2 momentos desta segunda vinda de Jesus, 2 fases, como é bem colocada por alguns estudiosos, 2 fases. A primeira fase, é por isso que nós somos pré-milenistas, ela acontece com
a vinda de Jesus nos ares, onde a igreja será arrebatada. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nos diz que o Senhor descerá do céu, versículo 16, com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor dos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Este acontecimento, ele só será perceptível aos que aguardam o Senhor para a salvação, como está escrito em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, que nos diz a Escritura Sagrada, versículo 28, que assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Esta segunda vez que tem essas duas fases, a fase do arrebatamento e a segunda fase, que é a parousia. Para ambas as situações, se bem que o milênio já pontua, por exemplo, que no fim de 1000 anos Jesus volta, não é? Mas Jesus volta para dar início a exatamente o fim, para dar início exatamente ao fim. A parousia, que é para a implantação do milênio. A parousia é para a implantação do milênio, que será após os 7 anos da grande tribulação, que tem a ver com as semanas de Daniel, com a 70ª semana de Daniel, cuja metade é representada pela expressão 42 meses e 1260 dias. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 2 e 3. Com o final da grande tribulação é que é implantado o milênio. A tribulação que durará 3 anos. 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de 7 selos abertos, de 7 trombetas tocadas e de 7 taças derramadas de Apocalipse. Mas tanto para a grande tribulação como para o arrebatamento da igreja, não se sabe precisar exatamente o dia. Bem, pela grande tribulação a gente poderia até datar isso aí, e eu não datar, eu espero subir no arrebatamento da igreja. Bem-aventurado e santo aquele que tiver parte na primeira ressurreição, pois não terá sobre este domínio a segunda morte. E a primeira ressurreição dar-se-á com o toque da trombeta, conforme 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 51. Que nem todos dormiremos, mas transformados seremos no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis,
e nós seremos transformados. E a gente viu em Tessalonicenses, a sequência do texto em Tessalonicenses é que quando a trombeta tocar, se for ouvida a voz do arcanjo, a soar da trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão, depois os que estiverem vivos serão transformados. E subiremos a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Bem, essa indicação de que nos encontraremos com o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor, é que fará com que o mundo esteja, no momento deste acontecimento, tão desapercebido como estavam desapercebidos os contemporâneos de Noé, que não perceberam, Mateus 24:39, que não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. E aí o texto bíblico é bem categórico em dizer que assim acontecerá também a vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo, será levado um, deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada um e deixada a outra. Isso não tem nada a ver com o dito dos 50% dos crentes que vão e dos 50% dos crentes que ficarão. Isso não tem nada a ver. Mas retrata o apercebimento e o desapercebimento de uns e de outros. Se pontua o desapercebimento de uns e de outros. O desapercebimento de um e o apercebimento de outros. Não necessariamente que só vai subir a metade. Até porque o céu não é correio de quarto, já disse em outras ministrações. Onde só caberão 144 mil, ou então só a metade da população mundial, ou a metade da metade dos que esperam Jesus. Não. A exemplo da multidão que tocava em Jesus e que Jesus para e diz: alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu virtude. Os discípulos disseram: mestre, tu disse que alguém te tocou e a multidão todinha te aperta, te oprime, e tu ainda diz quem foi que me tocou? Sim, Jesus disse: alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu virtude. Porque a mulher tocou nele com fé e foi aquilo que fez a diferença. Porque não é por vez que Deus atende. Eu já disse aqui, até comicamente, que o céu não é o SUS, que atende por fila. O que chama a atenção de Deus ao orarmos é a nossa fé. Como será a perspectiva ou a expectativa de um viver que aguarda o Senhor Jesus a qualquer momento? A gente leu em Hebreus, capítulo 9, versículo 28, que o Senhor vem para os que o aguardam para a salvação. Para os que o aguardam para a salvação. E aguardar o Senhor para a salvação é estar procurando andar em espírito, é estar procurando produzir frutos dignos de arrependimento. Aguardar o Senhor para a salvação é andar em novidade de vida. Aguardar o Senhor para a salvação é procurar estar se enchendo do Espírito Santo. Aguardar o Senhor para a salvação, louvado seja Deus, é estar refreando a língua do mal. Aguardar o Senhor para a salvação é rejeitar toda a imundícia e o acúmulo de malícia e receber com mansidão a palavra para que possamos salvar as nossas almas. Estar aguardando o Senhor para a salvação é ser cumpridor da palavra e não só ouvinte, enganando-se com falsos discursos.
Aguardar o Senhor para a salvação. Aleluia. É não ter o coração dobre. É não ser inconstante nos caminhos do Senhor. Aguardar o Senhor para a salvação. Louvado seja Deus. É estar pronto para ouvir, ser tardio para falar, ser tardio para irar-se. Bendito é o nome do Senhor. Aguardar o Senhor para a salvação é atentar bem para a lei perfeita da liberdade e nisto perseverar, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Aguardar o Senhor para a salvação é refrear a língua. Louvado seja o nome do Senhor. É visitar os órfãos, é visitar as viúvas nas suas tribulações. É aguardar-se, é guardar-se da corrupção do mundo. Eu pontuei algumas coisas aqui do capítulo 1 de Tiago, porque é o livro que eu estou ministrando aos domingos à noite, onde congrego. Por isso que eu fiz questão de voltar aqui a Tiago, capítulo 1, para, por exemplo, pontuar algumas coisas que faz referência ao aguardar o Senhor para a salvação. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E aí, inclusive, quando eu comecei a ministrar sobre Tiago, a gente percebe no próprio texto do capítulo 1 de Tiago, que Tiago escreve a sua epístola à igreja dentro de uma perspectiva presente, dentro de uma perspectiva futura, iminente, como a morte, a fatalidade e a vinda de Jesus, que é quando ele fala da coroa da vida, do galardão que haveremos de receber. E a coroa da vida é o galardão que haveremos de receber após o arrebatamento da igreja, que fará com que nós participemos do tribunal de Cristo, né? Para depois adentrarmos nas bodas e vivemos com Jesus no céu, até que aqui na terra a coisa vai começar a ficar muito ruim, e que quando todo o cerco for fechado para o lado de Israel, aí é que o Senhor vem como prometido sobre o Monte das Oliveiras para dar livramento ao povo de Israel. E com este episódio da parousia é que será implantado o milênio. Mas como dissemos, a ordem dos fatos que estaremos inserçando aqui o capítulo 24 de Mateus, queremos pontuar a iminência da volta de Jesus, exatamente pelo fato de não sabermos o dia e nem a hora. Como está escrito, já citado aqui no versículo de número 36 e 42. Louvado seja Deus. Por isso que será iminente. Ninguém sabe o dia. Mas precisamos estar atentos à indicação de Jesus, que falava, por exemplo, de um momento próximo para os discípulos, o que aconteceu
por exemplo, já desencadeando assim, já inaugurando esse calendário, esse relógio divino dos acontecimentos. Quando, por exemplo, Jerusalém foi invadida. E aí já se abre, já se inaugura esse calendário escatológico. Por isso que é uma expressão de Paulo quando ele diz que, precisamos estar atentos a essa expressão de Paulo, quando ele diz que a nossa redenção está mais próxima de nós do que quando abraçamos a fé. Quer dizer que esse relógio, ele começou a funcionar a partir daí, dessa palavra de Jesus. E os ponteiros estão próximos de serem cruzados. Esta palavra, esse calendário começou a ser inaugurado aí na profecia de Jesus. E o tempo está passando. E as coisas têm acontecido. E estão acontecendo. E vão acontecer. É por isso que devemos estar vivendo como se Jesus voltasse a qualquer instante. E se nós pensarmos assim, amados, se nós pensarmos assim, nós vamos observar de maneira pragmática e quando eu falo de maneira pragmática, eu estou falando de praticidade, estou falando de vivência, estou falando de cumprimento da palavra, expressão que li há pouco em Tiago. E tanto estaremos nos qualificando, eu quero usar essa expressão a propósito, porque eu não acho outra, estamos nos qualificando, apesar que a salvação não é meritória, mas devemos fazer jus, porque está escrito inclusive em 1 Tessalonicenses, capítulo 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 8 e 9, que quem não for obediente ao evangelho de Jesus, por castigo padecerá eterna perdição. Então precisamos cuidar de nos qualificar, precisamos cuidar de preencher estes requisitos. E em cuidando disso, nós atrairemos bênçãos para as nossas vidas. Aquilo que você mais, inclusive, deseja para a sua vida, de bênção. E definindo bênção, bênção é tudo aquilo que contrasta com maldição, né? Bênção para quem está endemoniado é a libertação. Bênção para quem está liso é a condição financeira melhorada. Bênção para quem está doente é saúde. Bênção para quem está fraco é força. Bênção para quem está triste é alegria. Bênção é tudo aquilo que contrasta com o que há de negativo. E para que você atraia a bênção de Deus para a sua vida, o caminho é esse. O caminho é esse. Louvado seja Deus. Esse que há pouco acabei de pontuar. Que se você tiver dificuldade de lembrar, é só dar uma lida em Tiago, capítulo 1. E se lembrar das colocações que fiz aqui, como produzir frutos dignos de arrependimento, andar em novidade de vida, produzir o fruto do Espírito. Pronto. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você atrairá, aí você estará se preparando para a vinda de Jesus, porque é um processo. Você estará se preparando para a vinda de Jesus. Amém? E estará sendo pessoa agradável a Deus, para, inclusive, atrair bênçãos para a sua vida. O caminho é esse. Com isso você está matando 2 coelhos numa cajadada só, como diz a história. Porque se Jesus vir agora, você
Louvado seja Deus. Certamente ouvirá o toque da trombeta. Se acontecer de, como diz Tiago, você for vitimado por uma fatalidade, você se salvar sua alma, e enquanto você não morre, e enquanto Jesus não vem, você vive debaixo da bênção. E não tem coisa melhor para nós do que viver debaixo desta bênção, que também, obviamente, não é meritória, mas devemos cuidar de fazer por onde. Não é, irmãos? Tudo é pela graça. Seremos salvos pela graça. Deus ouve as nossas orações pela graça. Mas devemos cuidar de fazer por onde, como nos manda o Senhor. Então, como a vinda de Jesus é iminente, não sabemos o dia nem a hora, precisamos estar atentos, por exemplo, a esses acontecimentos que o Senhor pontuou. De pedra sobre pedra que não ficaria derrubada, e Jerusalém é invadida nos anos 70 e a grande destruição acontece. Então o calendário já foi inaugurado, o ponteiro do relógio divino já começou a funcionar desde então. Jesus continuou dizendo que muitos viriam em seu nome, versículo 5, dizendo ser o Cristo, enganando a muitos. Isso é um episódio, isso é um sinal que ainda acontece nos dias de hoje. Como as guerras, os rumores de guerra. Quem viveu, por exemplo, o período da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, disse: Jesus está voltando. E se fala, parou-se de falar muito, mas se fala de uma Terceira Guerra Mundial. A gente vive, por exemplo, em nosso país, uma crise de nervos, porque a gente vê a hora, a qualquer instante, se desencadear uma guerra civil. Uma guerra civil. Porque guerra já existe do outro lado do continente, com a motivação, inclusive, da apropriação petrolífica. A turma não quer acabar com essa guerra que existe, irmão, na Síria, por interesse. Por interesse. Que mais? O Senhor diz aqui, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino. É o que a gente tem visto ao longo dessa história toda da humanidade. E aí, fomes, pestes, terremotos, isso em vários lugares. E a gente está sempre observando que existem terremotos constantes, mas isso não é o fim. Essas coisas, por exemplo, estão acontecendo do pessoal saindo da Síria, um bocado de gente morrendo afogada, um bocado de gente se refugiando em países diversos. Enfermidades cada vez mais insolúveis. Mosquito amedrontando uma nação, como o mosquito da dengue tem amedrontado a nação brasileira esses últimos tempos. Mas todas essas coisas são princípios das dores. Versículo 9: ao vos entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. A gente não vive isso ainda hoje aqui, por exemplo, no Brasil, mas em países comunistas isso já é uma realidade. E já foi uma realidade desde a época da igreja nos seus primeiros anos em Jerusalém. Como houve um período da história
da religião cristã, assim chamada, em que muitos viveram isso aqui, irmãos. Muitos viveram isso. De serem mortos, de serem atormentados, de serem entregues, de serem odiados das gentes por causa do nome de Jesus. O que dizer dos cristãos que, por exemplo, foram contemporâneos das famosas catatumbas de Roma, dos coliseus, das arenas? Todos certamente ficaram pensando, é agora que Jesus vem, e não foi. Mas isso é o ponteiro deste relógio chamado acontecimentos rodando. O surgimento de falsos profetas enganando a muitos, isso é uma realidade dos nossos dias. E tudo isso faz com que nós fiquemos antenados ao fato de que Jesus está perto de vir. A multiplicação da iniquidade, o esfriamento de amor. Esse esfriamento de amor a gente sempre tem levado em consideração o desleixo dos crentes em orar, em estar na igreja, em estar vivendo a fé cristã, em não evangelizar, em não estar servindo a Deus com fervorosidade. Isso é uma realidade já de muito tempo e cada vez mais forte em nossos dias. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É o que Jesus pontua. É o que perseverar, o que independente de qualquer coisa não sair do caminho, não abrir mão de Jesus por nada nem por ninguém. E para terminar essa primeira parte, um outro sinal é dado aqui por Jesus da pregação do Evangelho do Reino em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Uma coisa que eu já observei aqui em outra ministração é que se, por exemplo, a volta de Jesus dependesse agora desse versículo 14, iria demorar Jesus vir. Primeiro porque o evangelho que está sendo pregado não é o evangelho do reino. O evangelho que está sendo pregado na maioria dos rádios, das televisões, na maioria dos templos, é o evangelho denominacional. Não é o evangelho do reino, é o evangelho do queijo do reino. O evangelho que está sendo pregado pela internet está sendo o evangelho para agradar as pessoas. E aí eu fico estupefato quando eu vejo pastores dizendo que certos padres não precisam se converter ao evangelho. Fico estupefato quando alguns crentes e pastores ficam agradando as pessoas, gerando detrimento ao posicionamento de alguns cristãos, talvez até ignorantes, talvez grossos em sua maneira de lidar com a morte dos outros, inclusive, sobretudo com os parentes. Mas pastor chegar e dizer que uma pessoa que morre afogada está sendo batizada nas águas é o cúmulo do absurdo. Mas está caindo na graça da população. O evangelho que está sendo pregado não está sendo o evangelho do reino. Está sendo o evangelho monoteísta. Moneiteísta. Mono não. Moneiteísta. Está sendo o evangelho trampolim, não é? Plataforma eleitoral.
Então, se for depender do cumprimento do versículo 14, irmão, Jesus vai demorar um bocado. Mas eu quero terminar essa primeira abordagem dizendo a você: viva esperando Jesus a qualquer instante, porque a qualquer instante a trombeta pode soar, como a qualquer instante você pode partir para a eternidade. E vivendo Jesus como se ele voltasse agora, louvado seja Deus. Além de você salvar a sua alma, caso seja vitimado por uma fatalidade ou Jesus venha buscar a igreja, enquanto isso não acontece, só quem ganha é você, só quem ganha somos nós, porque aí estamos sendo agradáveis a Deus, e quanto mais agradáveis a Deus nós nos tornamos, mais abençoados nós somos. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.